parte inicial desse capítulo, do versículo 1 até o versículo 11. Filipenses, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler, você acompanha silenciosamente, mas por favor acompanhe com fé, com atenção. Estamos lendo a palavra do nosso Deus, que diz o seguinte: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês, no profundo afeto de Cristo Jesus. E também faço esta oração: que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Até aí a leitura da palavra do Senhor. Nós já oramos e de fato pedimos ao nosso Deus que fale conosco, que esteja conosco em nosso coração, nos ajudando nessa tarefa de pregarmos e ouvirmos a palavra do Senhor. Nesse momento que estamos aqui, agradecendo ao Senhor pela reativação do trabalho da Confederação Sinodal de Alagoas, Sergipe, esse sonho, esse projeto de tanta gente, olhando para trás, olhando para o trabalho de tantos irmãos nossos, que hoje já estão avançados na idade, mas deixaram o fruto, deixaram a raiz. Nós estamos apenas continuando esse trabalho, projeto da liderança do nosso sínodo, projeto da liderança dos presbitérios, dos pastores, dos jovens, e estamos aqui, colhendo os primeiros frutos dessa nova fase. Louvado seja Deus por isso. E como alguém que pela graça do Senhor eu pude trilhar esse caminho das sociedades internas. É claro que cada um tem o seu, tem a sua experiência, cada um tem a sua vivência, e eu mesmo cresci nessa igreja, e aqui eu tive a oportunidade de estar envolvido com a UPA, depois com o MP, sempre presente ali na diretoria, e estou até hoje envolvido, me colocaram, depois pensei, vão me ordenar pastor e vão me tirar dessas coisas, Aí me coloca como secretário, como secretário presbiterial, sinodal, e parece que eu ainda tenho que lidar com essas questões, ao MP, na minha vida. Louvado seja Deus por isso. E nessa trajetória, nessa vivência, eu muitas vezes parei para pensar sobre qual é de fato o propósito de por exemplo, o nosso caso aqui, de uma UMP no meio de uma igreja. Qual é o propósito de uma federação no meio de um presbitério, de uma confederação sinodal no meio do sínodo? A gente poderia passar a noite toda falando sobre isso aqui, mas eu pensava e cheguei a algumas conclusões. Uma conclusão, e eu quero ser bastante simples aqui, uma das conclusões que eu cheguei é que de fato o MP e as sociedades internas da nossa IPB são de fato uma bênção do Senhor.
São de fato uma ferramenta, né, um instrumento maravilhoso que Deus usa para abençoar a igreja, para edificar a sua igreja, e isso é de fato maravilhoso. Entretanto, e esse entretanto aqui é na nossa conta, tá certo? Não tem nada a ver com o Senhor, é por causa do nosso pecado. Entretanto, é muito comum uma sociedade interna, uma UMP, uma UPA, e aí você coloca qualquer coisa, né? Qualquer tipo de atividade que pode surgir no meio da igreja. Entretanto, essas atividades, elas podem roubar o foco, roubar o propósito, e a gente perde de vista que, na verdade, essas coisas são ferramentas. E uma coisa que eu sempre dizia, né, quando eu estava à frente de uma diretoria, e agora também como secretário, uma coisa que eu gosto de pensar e dizer quando tenho a oportunidade é: olha, se jogue no trabalho da UMP, se jogue no trabalho da sociedade, se envolva, seja líder se você for chamado para isso, né, esteja de fato engajado, mas saiba que tudo isso, né, jamais deve desviar o teu olhar, primeiro, da comunhão da igreja, segundo, da missão da igreja, porque senão perde o propósito, senão a gente fica de fato despropositado. E olhando para um texto como esse, a palavra do Senhor nos ensina, né, a ajustar o nosso olhar, a ajustar o nosso coração para que sim, a gente esteja envolvido. O propósito é esse, para que a gente esteja envolvido com um trabalho como o trabalho da confederação sinodal, ou da federação, ou no âmbito da sua igreja local. Temos muitas igrejas aqui representadas, né? Que maravilha isso. E cada um de nós precisa encarar essa igreja, a igreja local e também, de maneira mais ampla, a igreja de Cristo, à luz de algumas atitudes que devem estar em nossos corações, que eu gostaria de ler aqui nesse texto, né, que eu gostaria de buscar aqui nesse texto. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele nos ensina muito aqui. Eu gostaria de pensar com os irmãos 5, tá certo? 5 lições, 5 atitudes para nós, para a nossa vida, para que a gente esteja encarando em nosso coração para o nosso relacionamento com a igreja do Senhor, a igreja que Deus nos deu. O primeiro é exatamente que nós devemos buscar conhecer a igreja. A primeira é exatamente essa: conhecer a igreja, entendê-la e fazer isso à luz da verdade do Senhor. Perceba como o apóstolo Paulo começa escrevendo aos Filipenses. No versículo 1 ele diz, né, ele é o autor da carta, está com Timóteo, seu companheiro do seu lado, e ele diz: Paulo e Timóteo, e nós somos servos de Cristo Jesus. Está aqui uma boa descrição do que é essa igreja. São servos. Paulo e Timóteo estão ali servindo a igreja, e eles sabem a quem eles pertencem. Paulo é um grande personagem no Novo Testamento, um apóstolo, um homem destacado, 9 entre 10 cristãos, né? Uma pesquisa aqui totalmente aleatória, tirada da minha cabeça, diz que Paulo é o personagem preferido, né? Não sei se já perguntaram para você, né? Normalmente a pergunta vem assim: tirando Jesus, qual é o seu personagem preferido da Bíblia, né? Muita gente diz o apóstolo Paulo. E perceba, esse homem destacadíssimo na Bíblia está aqui se descrevendo como um servo. E é isso que igreja é. Perceba que o entendimento que Paulo tem sobre a sua própria posição, sobre a sua própria condição e também sobre a própria igreja de Cristo Jesus o faz se colocar no seu próprio lugar. E ele diz: eu sou um servo, eu não estou aqui para ser servido, eu não estou aqui para ser louvado ou elogiado, eu sou um servo.
estou aqui, eu e Timóteo. Mas a descrição do apóstolo Paulo continua no versículo 1. E ele está escrevendo a quem? Como é que está escrito? A todos os santos em Cristo Jesus. Servos de Cristo Jesus que estão escrevendo a santos em Cristo Jesus. Perceba que o entendimento que o apóstolo tem sobre a igreja de Filipos, uma igreja que ele conhecia muito bem, uma igreja que ele mesmo plantou, uma igreja que ele mesmo teve ali naquele trabalhinho de evangelizar as primeiras pessoas, de visitar as famílias, de construir aquela primeira comunidade, uma igreja que Paulo tinha um certo carinho, né? Nós lemos nessas palavras aqui, uma igreja que Paulo conhecia, e Paulo está chamando aqueles irmãos de santos em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Será que essa igreja era perfeita? Será que essa igreja era totalmente isenta de problemas? É claro que não. Paulo vai tratar sobre muitos desses problemas na carta de Filipenses. Divisão, orgulho no meio da igreja, um tipo de carência em contentamento, um tipo de carência em se alegrar no Senhor. Afinal, Paulo repetidamente fala: alegrem-se sempre no Senhor. Essa igreja, ela tinha os seus problemas a tratar, ela tinha os seus pecados, tinha as suas questões, que certamente nos dão essa conclusão: Filipos não era uma igreja perfeita. Afinal, essa espécie de igreja nem existe. Mas ainda assim, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve aos santos. Isso parte do entendimento que ele tinha sobre a igreja. A pergunta que a gente deve fazer para nós agora é: nós sabemos o que é igreja? Se perguntarem para você o que é igreja, será que a gente poderia dar uma resposta pronta, assim, uma resposta que fosse verdadeira, que fosse satisfatória à luz da palavra do Senhor? Ou a gente teria dificuldade, né? Ou a gente teria aqui que gaguejar um pouquinho para encontrar alguma coisa na nossa mente? Está aí um entendimento que nós devemos buscar. Sabe por quê? Porque o mundo que está lá fora, ele tem a versão dele do que é a igreja. A igreja, para o mundo, pode ser, de repente, né, está na moda dizer que é uma massa de manobra, só serve aí para alguns interesses políticos e tudo mais, né? De fato, o mundo tem a sua visão, a sua verdade, entre muitas aspas, do que é igreja. E nós? Qual é a nossa visão? Qual é a nossa verdade? Qual é a nossa definição do que é igreja? E é claro que essa verdade só pode vir da palavra do Senhor. Não sou eu quem diz o que é igreja, não é você, não é qualquer pastor que se diga, né, que tenha aqui a sua proposta. Não, nós nos submetemos com muita reverência, com muito respeito, àquilo que a própria palavra diz o que é a igreja. Porque a igreja, ela não é minha e nem sua, ela é do Senhor, é de Cristo. E aí Paulo nos traz aqui essas duas palavras maravilhosas: servos e santos. Servos e santos, pessoas que estão para servir e que foram santificadas por Cristo, alvo de uma obra maravilhosa de graça, de salvação, de perdão de pecados, de purificação, e que aí, por isso, podem ser descritas dessa maneira tão gloriosa. São santos, com seus problemas, com seus pecados, nas suas lutas, mas santos em Cristo Jesus. E Paulo está escrevendo, está tendo essa igreja em mente. Ele continua: inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Está aí, Paulo está incluindo todo mundo, não deixou ninguém de fora. Ele está pensando nos membros da igreja, está pensando na liderança da igreja, nos oficiais, né? E ele coloca aqui os presbíteros, os bispos, né? São palavras sinônimas, e os diáconos que vivem em Filipos.
a oração, né, ou pelo menos o desejo que Paulo faz aqui no versículo 2, que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Paulo, ele, com muita frequência, né, ele usava essa saudação, graça e paz. Não por acaso é a saudação que nós preferimos, né, como presbiterianos, né? Outros irmãos nossos adotam mais o paz do Senhor, né? Outros o boa noite, né? Mas nós acabamos copiando o apóstolo Paulo. Graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. De fato, igreja são aqueles servos e santos que foram abençoados com a graça e com a paz do Senhor. A primeira lição para a nossa vida: devemos buscar entender o que é igreja. Deixar de dar ouvidos àquilo que o mundo diz o que é igreja. Deixar de dar ouvidos àquilo que o nosso coração pecador diz o que é igreja. E finalmente, ouvir Deus falar. Porque a igreja é dele. Ele que a define. E é dessa maneira que nós somos chamados a amar essa igreja. O texto continua. E no versículo 3, o escritor, o autor de Filipenses, o apóstolo Paulo, faz aqui a primeira coisa, né, depois da saudação, e essa coisa é agradecer. E essa é a nossa segunda lição. Primeira lição: devemos buscar conhecer a igreja, entender biblicamente o que é igreja. E, em segundo lugar, a igreja deve ser alvo da nossa gratidão. Nós devemos ser gratos pela igreja. É isso que Paulo faz. Leia comigo. Dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês. Olha que interessante. Só lendo essas palavras eu já imagino que Paulo era alguém que estava pensando o tempo todo na igreja. O apóstolo Paulo estava preso quando estava escrevendo essa carta. Ele estava algemado, tinha guardas pretorianos o tempo todo acompanhando na sua cela. Mas ele não perde tempo, ele aproveita todo aquele tempo que ele tem para abençoar a igreja, para escrever cartas para as igrejas e para agradecer ao Senhor. Lembrando, sempre pensando: eu dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês. A gratidão é algo maravilhoso que deve surgir no nosso coração. Se nós somos gratos por algo, nós estamos passando a mensagem de que recebemos isso de uma maneira imerecida. Nós não tínhamos, mas nos foi dado. Você já parou para pensar sobre a igreja? A igreja como uma manifestação da graça de Deus na sua vida? Pergunto isso porque tem gente que atura a igreja, está com Deus apesar da igreja. Essa é uma visão de muita gente. Eu creio em Deus, eu oro, eu faço aqui a minha, né, eu tenho a minha espiritualidade, a minha religiosidade, mas não sou muito de igreja não. É como quem diz, né? Eu gosto do Senhor, eu gosto de Cristo, mas não gosto muito dos fãs, né? Tem gente que atura a igreja, que faz essa desconexão entre o Senhor Jesus, o cabeça, e o seu corpo. Mas olha o que Paulo diz aqui. Paulo, conhecedor dos problemas da igreja, Paulo, conhecedor dos grandes pecados que as igrejas poderiam ter, inclusive essa igreja a quem ele está escrevendo, ele mesmo diz: eu sou grato por vocês, eu recebo vocês como graça, eu reconheço vocês como manifestação da graça do meu Deus sobre a minha vida, e como é bom lembrar de vocês e agradecer ao Senhor. Muitas vezes nós, e esse é um pecado que acomete principalmente aqueles que estão mais engajados na obra, no serviço, na liderança, na diretoria. Normalmente,
quem está nesses espaços luta com uma tentação. Certamente você já deve ter lidado com isso, eu já lidei, e muitas vezes eu já fui essa pessoa, de ser aquele grande reclamão de igreja, o grande crítico, né? Um tipo de sommelier de igreja, que reconhece os erros, sabe o que está errado, diz assim: olha, o pessoal do louvor hoje desafinou, o irmãozinho ali olhou feio para mim, né? E aí é um grande crítico, como quem está avaliando um filme, ou uma série, ou uma comida, qualquer coisa que seja, né? Mas sempre se colocando num patamar elevado, num pedestal. Sabe o que essa pessoa, o que o sommelier de igreja nunca faz? Ele nunca agradece, ele nunca é grato, porque ele pensa que a igreja existe para o contemplar, para o satisfazer, para o servir, e ele jamais é capaz de ver a igreja como graça na sua vida. É claro, irmãos, que muitas vezes os irmãos que Deus colocou no nosso lado, eles vão nos ferir, vão nos decepcionar. Isso acontece. Vão nos frustrar. Seremos confrontados com erros, com problemas, com gente difícil. Mas isso não deve jamais ofuscar a grande verdade que a igreja é graça de Deus na nossa vida. Olha o que Paulo diz: eu dou graças a quem? Ao meu Deus por vocês. A gratidão de Paulo não é uma gratidão humana, terrena somente, não. Eu agradeço porque vocês são bonzinhos comigo, eu agradeço porque vocês estão junto de mim. Ele vai agradecer, mas a gratidão de Paulo, ela vai primeiramente ao Senhor. Eu dou graças a Deus por vocês. E essa, irmãos, é a nossa segunda lição. A primeira lição: devemos conhecer, entender biblicamente o que é a igreja. E isso certamente nos leva a essa segunda lição, a agradecer. A gente só pode ser grato por aquilo que a gente conhece. Devemos agradecer, sermos gratos pela igreja que o Senhor nos deu. Terceira lição, Paulo continua já aqui nas suas palavras, e ele diz, no versículo 4: fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Paulo se coloca a orar, e essa é a nossa terceira lição. Devemos orar pela igreja, investir tempo em oração pela nossa igreja, por nossa igreja local, pela liderança da nossa igreja local, pelo pastor, pelo conselho, pela junta diaconal, pelos membros, pelas famílias da igreja, alargando o nosso olhar. Oramos, pelas demais igrejas da nossa cidade, do nosso estado, do nosso sínodo, do presbitério. Temos orado pela igreja. Uma percepção que eu tenho, e eu sei, que isso não é algo limitado a um local só, é que muitas vezes nós somos muito superficiais nas nossas orações. Imagine, você está lá na reunião de oração da sua igreja. Toda igreja tem um momento, em que ela vai se reunir, uma programação voltada para a oração. Seja no meio da semana, seja no domingo mesmo. E aí, de repente, se abre, aquele momento assim: olha, vamos abrir aqui para os pedidos de oração. E é interessante, é curioso que os pedidos que normalmente surgem, eles rodam sempre em torno de duas áreas. Ou é saúde, porque tem alguém doente, ou sou eu, ou é outra pessoa da minha família, um conhecido. Ou é finanças. Ou é saúde ou é finanças. A gente ora pelo irmão doente e ora pelo irmão desempregado.
São essas as nossas orações. E perceba, não é errado orar por essas coisas. Devemos sim apresentar todos esses pedidos na presença do Senhor. Porque Deus é poderoso para cuidar de nós quando estamos enfermos. E Deus é poderoso também para nos abrir oportunidades na nossa vida para que a gente tenha o nosso sustento. Mas será que nós não estamos sendo limitados demais nos nossos motivos de oração? Pelo que nós somos chamados a orar. Quando a gente pensa em oração, na nossa a lição mais clara que temos na palavra do Senhor sobre oração, que é a oração que Cristo nos ensina, conhecida como a oração do Pai Nosso, a oração do Senhor. Perceba quantos pedidos daquela oração não tem totalmente a ver com a minha vida cotidiana ali. Perceba, nós oramos pela santidade do nome do Senhor, para que o nome dele seja santificado. Oramos para que a vontade do Senhor seja feita aqui na terra como ela é feita no céu. Oramos pelo reino do Senhor. Oramos sim pelo pão nosso de cada dia. Mas isso depois de já ter feito orações sobre tantas outras coisas. Perceba que Paulo, quando faz essa oração pela igreja, ele ora, ele suplica a Deus, suplica por cada irmão. Perceba como Paulo ele é sempre muito abrangente. Eu faço súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Em todas as minhas orações. E orando ao Senhor, lá na frente, a partir do versículo 9, Paulo ele nos mostra pelo que ele principalmente ele ora. Está lá escrito, eu faço essa oração, que o amor de vocês aumente. Qual foi a última vez que nós oramos pelo amor da igreja? É raro, é difícil. É mais fácil a gente orar por coisas que são mais materiais, mais visíveis. Mas a gente não ora muitas vezes pelo amor, pela percepção, pelo conhecimento da igreja, no versículo 9, para que a igreja aprove as coisas excelentes, ou seja, que essa igreja esteja de fato amadurecendo, deixando para trás aquilo que é secundário, deixando para trás aquilo que não tem tanta importância assim, e abraçando aquilo que é melhor, abraçando aquilo que é mais excelente na visão do reino de Deus, para que eles sejam sinceros e inculpáveis, santidade. Devemos orar pela santidade das nossas igrejas, até o dia de Cristo. Lembra que a gente ora muitas vezes pelos enfermos e pelos desempregados? Eu estava lendo um livro que ele encorajava, sim, orar. Quando alguém apresentasse um motivo de oração dizendo que está desempregado, e o autor do livro dizia o seguinte: devemos orar sim, para que o Senhor abra as portas, o jargão evangélico, abra uma porta de emprego para o nosso irmão. Devemos orar sim, mas também devemos orar por contentamento, também devemos orar por gratidão, também devemos orar para que o coração do nosso irmão esteja guardado em Cristo Jesus, para que ele não se torne um murmurador e venha a desonrar o Senhor nessa situação, para que o nosso irmão seja amadurecido enquanto ele passa por essa provação. Perceba, estamos ainda orando na situação do nosso irmão desempregado, mas são orações mais urgentes e mais importantes no que diz respeito ao reino de Deus. É isso que Paulo nos ensina aqui, a orarmos pela igreja, mas orarmos por aquilo que precisamos de fato orarmos por aquilo que a própria palavra do Senhor nos ensina a orar. E essa é a nossa terceira lição. Primeira lição, devemos entender o que é a igreja. Segunda, devemos sermos gratos pela igreja do Senhor. Terceiro, devemos orar pela igreja. Em quarto lugar, devemos estar comprometidos com a igreja do Senhor. E aqui perceba, gostaria que você lesse junto comigo, versículo 5. Está escrito o seguinte: eu
dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Como eu disse, o apóstolo Paulo era alguém que plantou essa igreja, esteve trabalhando com essa igreja por certo tempo, lá na cidade de Filipos, e esses irmãos estavam muito envolvidos com o ministério de Paulo. Paulo estava preso, Paulo estava impedido, de sair viajando, pregando o Evangelho, mas ainda assim esses irmãos ainda não tinham abandonado Paulo. Pelo contrário, eles estavam comprometidos com o apóstolo, estavam ajudando, orando por eles, estavam enviando uma oferta missionária, donativos mesmo, sustento financeiro, e estavam enviando também um apoio humano. É dito que um homem chamado Epafrodito saiu lá de Filipos, veio para a cidade onde Paulo estava preso e estava ali como um companheiro de Paulo. Perceba que essa igreja não abandonou o apóstolo. E aí Paulo agradece. Um grande propósito da carta dos Filipenses é uma manifestação da gratidão do apóstolo Paulo sobre essa igreja. E aí ele agradece, nessa primeira oportunidade, pela maneira como vocês têm participado da proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E aí é interessante que quando a gente vai olhar, com calma esse texto, esse versículo 5, tem uma palavra muito interessante aqui, quando a gente lê na língua grega. E é uma palavra que nós conhecemos, que faz parte da nossa familiaridade. Nesse versículo está escrito aqui: eu dou graças pela koinonia de vocês. Pela koinonia. Certamente você já ouviu essa palavra, que normalmente nós traduzimos ela como comunhão. Comunhão. E de fato, koinonia significa comunhão. É a principal forma de traduzir essa palavra. Mas você concorde comigo que normalmente quando a gente fala de comunhão na nossa vivência da igreja hoje, a gente pensa em coisas diferentes. Se eu chego para vocês e digo assim: olha, que bom a gente estar aqui como confederação sinodal, e a nossa próxima programação vai ser um dia de comunhão, vai pegar um sábado, vamos alugar uma chácara e a gente vai passar o dia todo tendo comunhão. O que é que os irmãos acreditam que vai ter lá? Vai ter futebol, vai ter churrasco, vai ter uma piscina, o pessoal vai estar jogando, jogo de tabuleiro, e vai ser muito bom, É um dia de comunhão. Eu adoro um dia de comunhão como esse, é bom demais. Mas será que de fato é essa comunhão que o apóstolo Paulo está falando aqui no versículo 5? Será que é essa comunhão que ele está agradecendo aos irmãos? Nós sabemos que não, pelo contexto não. A comunhão pela qual Paulo está agradecendo aqui os filipenses é, na verdade, uma comunhão que tem muito mais a ver com companhia no sofrimento do que um churrasco num sábado à tarde. E isso, irmãos, deve nos ensinar a como nós enxergamos a comunhão cristã. De novo, é maravilhoso termos bons momentos. É maravilhoso termos momentos de lazer, de alegria. Isso faz parte da vida cristã. Isso traz, essa leveza, essa doçura dessa vida e que deve ser aproveitada. Mas se a gente fica somente com isso, a gente perde um outro colorido da comunhão cristã que também existe para o nosso benefício. Existe o amargo de uma madrugada de choro junto de um irmão. Existe o azedo, de estarmos chorando com quem chora, como a própria palavra nos ensina. E isso é comunhão.
O apóstolo Paulo está falando desse tipo de comprometimento aqui. O apóstolo preso e os irmãos chorando e orando e preocupados com ele. A comunhão se manifesta, por exemplo, na pessoa de Epafrodito, né? Eu sou fã desse nosso irmão, né? Eu costumo dizer que quando eu chegar no céu eu vou abraçar Epafrodito. Vou dizer, cara, que loucura, né? Você saiu da sua cidade e vai encontrar o apóstolo Paulo, e no meio do caminho você adoece, que experiência, né? E aí você fica preocupado, não é porque você ficou doente, né? Está lá escrito no capítulo 2. Você fica preocupado porque os irmãos lá na sua casa, os irmãos lá na sua cidade souberam que você adoeceu. E aí você querendo voltar logo para que eles não se preocupem tanto com você. Camarada, me dê um abraço aqui que você é demais, né? Porque você me ensina, Epafrodito, o que é comunhão. É sair da zona de conforto em benefício do irmão. Nós devemos nos envolver. Devemos estar engajados com a igreja, nos relacionamentos, com com o serviço da igreja, com a programação. Mas perceba que tem uma coisa também que o apóstolo Paulo nos ensina aqui. Ele agradece pela koinonia na proclamação do Evangelho. A proclamação do Evangelho, essa grande obra da igreja, que nós chamamos de missão da igreja, é algo que também exige o nosso comprometimento. Também exige a nossa comunhão. E de novo, né, limitar comunhão a um sábado de lazer nos leva a perder de vista isso. Porque a gente pensa que comunhão é só para dentro. Mas Paulo está dizendo, a comunhão cristã, a comunhão que a igreja experimenta, ela serve para fora. Ela tem que estar voltada para a proclamação, para que outras pessoas creiam que Cristo é o Senhor e que possam experimentar também dessa comunhão. É sobre este tipo de comprometimento que Paulo está falando aqui e que nós somos também chamados a experimentar. O apóstolo Paulo nos convida a entender biblicamente o que é a igreja. Ele nos convida também a sermos gratos pela igreja do Senhor, a orarmos pela igreja do Senhor e estarmos profundamente engajados com a igreja do Senhor. O apóstolo Paulo, ele demonstra aqui algumas palavras tão profundas, né? A partir do versículo 7, ele diz assim, vocês são, né? Eu trago vocês no meu coração, vocês estão juntos comigo nas minhas algemas, vocês estão juntos comigo na defesa, na confirmação do Evangelho, porque todos vocês são participantes da graça comigo. São palavras que reforçam todos os pontos anteriores. Assim também o versículo 9, como nós já falamos, que nos fala sobre a oração que o apóstolo Paulo faz. Mas perceba que tem um versículo que fica no meio dessa estrutura. Essas palavras introdutórias do apóstolo Paulo. Palavras que nos mostram de coisas, nos falam de coisas que Paulo está fazendo, porque é Paulo que dá graças, é Paulo que ora, é Paulo que agradece, né? É Paulo que olha para os filipenses pelo envolvimento deles, né? Até agora nós estamos vendo coisas que os irmãos estão fazendo. Mas tudo isso, irmãos, não poderia existir se não estivesse essa verdade que está aqui bem registrada no versículo 6. Eu estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E essa é a nossa quinta lição. A nossa quinta lição, irmãos, é termos a esperança no Senhor pela igreja. É compreendermos que de fato a obra, embora nós
devamos sim arregaçar nossas mangas e nos envolvermos. Embora sim devamos gastar o nosso tempo, investir o nosso tempo na obra da igreja, no serviço, na UMP, e se envolvam e aproveitem esse tempo da vida, porque passa. Mas, embora sejamos todos nós chamados a fazer todas essas coisas, nós jamais devemos esquecer que a obra é do Senhor. É Ele que está fazendo a obra. Eu acho maravilhoso a maneira tão convicta que Paulo nos traz essas palavras. Ele está certo, ele está firme nessa verdade. Quem está fazendo a obra é o Senhor, e Ele começou e Ele vai completar, Ele vai cumprir. Ele não abandonará a sua obra, e isso nos traz esperança, irmãos. Isso traz para nós a força necessária para que a gente cumpra todas as outras lições, porque de fato a gente só pode conhecer a igreja do Senhor porque a obra é dele. A igreja só é chamada de servos e santos de Cristo, em Cristo Jesus, porque o Senhor manifestou o seu evangelho e a sua graça e a sua misericórdia em Cristo Jesus, criando essa igreja a qual nós somos chamados a amar. Nós só podemos dar graças a Deus pela igreja, porque foi Ele que nos abençoou dessa maneira. Nós só podemos orar ao Senhor pela igreja, porque de fato reconhecemos que a obra está diante dEle, e somente Ele é poderoso para ouvir e atender essas orações. E nós só podemos nos comprometer, estarmos de fato engajados nessa obra, porque Ele nos libertou do pecado. Antes estávamos comprometidos com tantas outras coisas, estávamos em comunhão com as trevas, mas hoje podemos dizer, temos comunhão com a família de Deus. Temos comunhão com aqueles que Cristo salvou, e estamos juntos, apesar das circunstâncias, principalmente para a grande proclamação do Evangelho. O Evangelho que é a boa nova da salvação, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Sem o Senhor, irmãos, não tem igreja. Sem o Senhor, sem Cristo, sem a obra de Deus, pode ser divertido, pode ser um bom passatempo, mas é vão. Vira um clube, vira uma associação. Estaríamos de fato perdendo tempo. Mas porque o Senhor está na obra, tudo vale a pena. Vale a pena demais. Vale a pena gastar tempo. Vale a pena se preocupar, vale a pena ter reunião, né? E uma coisa que presbiteriano gosta é ter reunião, né? Vale a pena, vale a pena planejar, porque é o Senhor que está cumprindo essa obra. Paulo está certo disso. E a mesma fé, o mesmo Espírito Santo que confirma essa verdade no coração do apóstolo, é também o Espírito Santo que está no nosso coração e que confirma também essa verdade para cada um de nós. Eu estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Naquele dia estaremos lá, eu e vocês e Epafrodito, e diremos: valeu a pena. De fato valeu a pena. Eu quero deixar de fato essa palavra neste início de trabalho de confederação sinodal, porque como foi bem dito aqui pelo presbítero Rafael, como é difícil esse trabalho. Há quanto tempo, né, nós estamos aqui e a gente fica, né, sempre pensando: rapaz, parece que o pessoal não anima, parece que a coisa não vai para frente, parece que existem dificuldades que superam as nossas forças. E sim, superam sim,
Com certeza. É difícil demais. Mas nós precisamos sempre descansar nessa verdade. De que se o Senhor começou, Ele vai concluir. Nós somos apenas instrumentos. Se de repente a gente está terminando o ano aqui, e essa confederação sinodal, né, mais na frente, olha para trás e vai avaliar o trabalho, e de repente viu que grandes coisas foram feitas. Que maravilha! Mas é nesse momento que devemos compreender. Não fomos nós, mas a graça do Senhor conosco. A graça do Senhor conosco. Amém, pessoal?